Olá, querido jovem! Que legal estar com vocês mais uma vez estudando a lição. Estamos aí bem no início da lição de Levítico e a gente está essa semana entendendo por que foi escolhido esse livro para nós. Por que Levítico? E o interessante é que a lição de hoje, o convite a Levítico, vem trazendo alguns textos do livro de João, do Novo Testamento, palavras de Jesus, que são cumprimentos proféticos que a gente vê ali em Levítico. Então você vê que Jesus é a palavra viva. Jesus deu sentido àquilo que já vinha lá do Antigo Testamento. E o livro de Levítico também se cumpre na vida de Cristo. O primeiro verso está lá em João capítulo 6. Olha o que é que diz no versículo 51. Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus não estava estimulando o canibalismo. Não é que a gente ia comer literalmente a sua carne. Mas quando Jesus disse que ele é o alimento, ele é o pão da vida, a gente vê se cumprindo o livro de Levítico ali, o capítulo 3, quando fala do sacrifício. Diz que o sacrifício pacífico era chamado de oferta de alimento ao Senhor. Isso é o capítulo 3, versículo 11. Então você vê que Jesus é uma oferta, um sacrifício voluntário que é dado ao Senhor por nós. Cristo se voluntariou para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Cristo se ofereceu, se sacrificou para que eu e você em Cristo, em vez de receber a condenação, a morte eterna, a gente tenha a oportunidade de vida e, claro, vida eterna em Cristo Jesus. Você crê nisso? Agora também, olha, quando Jesus disse que ele é o pão da vida, é porque tinha a oferta, quando a Bíblia diz em Levítico 2:4, que era a oferta dos cereais. Era feito de pão sem fermento. Lembra do pão da Santa Ceia? É o pão sem fermento, porque fermento, no contexto do Antigo Testamento, ele tinha um aspecto de pecado. Então Cristo se ofereceu sem pecado por nós. É a oferta perfeita feita por mim e por você. Além disso, um outro texto de João, que é o capítulo 10, ele, no versículo 7, ele nos ajuda a entender que Jesus também, quando fala que ele é a porta, e em Levítico percebemos que ele está afirmando ser ali a cortina que divide tanto o santo para o santíssimo. Havia uma cortina no santuário terrestre e essa cortina fazia a separação. Diariamente o sacerdote fazia então a oferta pelo pecado do povo. Você vê até aí, eu estou concluindo a leitura de Jó, que Jó oferecia sacrifício até pelos seus filhos, pelos pecados que eles poderiam ter cometido, até erros que tinham feito ao Senhor sem saber. Então era uma oferta que era feita diariamente, mas uma vez no ano o sacerdote entrava no Santíssimo para fazer um sacrifício por todo o povo de Israel. A gente vai entender um pouco mais sobre o santuário no decorrer desse trimestre. Porém, o que importa para nós é que havia uma divisão, um bloqueio. As pessoas não tinham acesso ao Santíssimo. Era um sacerdote que intercedia. Então, tanto o sacerdote como a cortina era Cristo. Hebreus também fala um pouco mais sobre isso, que ele é o nosso sumo sacerdote. Também quando fala que ele é a porta, é porque o próprio Senhor Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o acesso ao Pai, o acesso ao céu, à salvação, é unicamente por meio de Jesus. Então, o livro de Levítico nos ajuda também a entender esse aspecto. Tem aí destaque na sua lição essa frase, ó: Deus deseja que entremos com ousadia em sua presença. Hebreus 10:19. Mas isso só é possível pela fé em Jesus e seu sangue expiatório. Sem o sacrifício de Cristo, não há acesso ao céu. Eu até li um artigo recentemente, achei interessante, é que na cruz não termina toda a obra de expiação. Lembre-se, na cruz Cristo morre e agora Jesus começa uma obra de intercessão por nós. E nós cremos como adventista que Jesus então ali
fez a oferta como no santo, e agora quando ele vai ao céu, ele então começa ali o momento de expiar, de interceder por nós. E quando chega no ano de 1844, Jesus então passa do santo para o santíssimo e começa agora o juízo que a gente chama de pré-advento, o juízo antes da volta de Jesus. Também fica conosco aí que você pode aprender mais, porque nós cremos em 3 fases do juízo. Esse aqui eu já posso falar. Juízo que é pré-advento ou investigativo, juízo judicativo ou comprobatório e depois o juízo final. A lição finaliza contando para nós da seguinte maneira: estudar Levítico, portanto, é essencial se quisermos compreender os evangelhos mais plenamente. Então você vai conseguir entender os evangelhos se você gastar tempo estudando também o livro de Levítico. Fica conosco aí, vamos aprofundar nesse estudo. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso jovem, nosso amigo que está estudando a lição conosco, que ele possa aprender e compartilhar da tua palavra no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, entre 6h30 e 7 horas, tá bom? Tchau, tchau, queridos.